Você já percebeu que muitas vezes não é a falta de capacidade que impede uma pessoa de crescer, é o medo. E o problema é que na maioria das vezes ele não aparece falando assim, olha, eu tô aqui, eu sou o medo. Ele aparece disfarçado de prudência, insegurança, perfeccionismo e principalmente aquela frase, ainda não é a hora. E hoje eu quero te mostrar como que o medo pode estar tomando decisões no seu lugar sem que você perceba. E eu não tô te falando isso porque eu li em um livro, mas sim porque eu vi acontecer na minha própria vida. Durante muito tempo eu achei que precisava de mais coragem para mudar de vida. Eu achava que o problema era a falta de confiança, mas na verdade o problema era totalmente outro. E em muitos momentos da minha vida, quem estava tomando as decisões por mim não era a fé, era o medo de ser criticada, o medo de errar, o medo do que os outros vão pensar, o medo de desagradar, o medo de simplesmente ser um fracasso, dar errado, as pessoas rirem de mim, simplesmente o medo. E o mais curioso é que ele nunca aparecia dizendo assim, olha, eu sou o medo, eu tô aqui. E foi quando eu percebi isso, que eu estava tão paralisada, e eu comecei a estudar sobre o medo e entender, peraí, o que está acontecendo? E eu descobri que existem 6 tipos de medo que todo ser humano tem. E hoje eu quero falar justamente sobre esses medos, porque pode ser que você acha que está sendo prudente, mas na verdade não é. É o medo que está ali conduzindo a sua vida, sendo o seu mestre. E o primeiro desses medos é o medo da pobreza. É quando você tem tanto medo de ficar pobre, de perder, que você acaba não se arriscando para um novo. Então, às vezes você quer abrir um novo negócio, quer empreender, mas você tem tanto medo de perder aquele trabalho que você tem, que você se agarra àquilo e não faz nem nada para mudar no seu domingo, na sua noite, no seu horário livre, porque você tem medo do que pode acontecer. O medo da pobreza faz você acreditar que é melhor você permanecer onde está do que você arriscar e ir para um novo. Você continua em um trabalho que não gosta, fazendo coisas que não gosta, tendo uma vida que você não gosta e adiando seus sonhos para depois, simplesmente para não perder aquela vida antiga que você tem. É quando você acredita mais no medo de perder do que na possibilidade de criar algo novo. O segundo é o medo da crítica. É quando você não se aventura em nada novo porque você acha que as pessoas vão te criticar. Você tem medo de gravar um vídeo, de gravar um story, de fazer coisas novas, de se vestir melhor, de se alimentar melhor, porque tem medo das pessoas que vão olhar pra você e vão falar assim, tá mudando, tá ficando metida, tá virando uma blogueirinha. Você tem medo da crítica das pessoas e você simplesmente não faz, sabe? Não vira uma pessoa disruptiva e sai por aí fazendo coisas que vão te dar resultado, vão fazer você viver a vida que você nasceu pra viver. Isso te paralisa demais. O terceiro é o medo do amor. Esse aí pega muitas mulheres, e homens também, que acabam aceitando migalhas. Você tem tanto medo de perder aquele relacionamento chulo que só te dá migalhas, que você acha que é tudo, que você deixa de conhecer o grande amor da sua vida, a pessoa que vai segurar na tua mão e falar, vamos, eu tô contigo, eu vou ser minha melhor versão, você também, a gente vai crescer juntos e vai dar tudo certo, e vai te entregar uma abundância, um caminhão de amor, só que você não tá preparada, né, para esse assunto, porque você tá ali aceitando migalhas daquela pessoa. O quarto medo é o medo da doença. É quando a pessoa gasta a maior parte do tempo da vida dela com preocupações. Ela fica assistindo notícias, jornal, no WhatsApp, no Instagram, seja onde for, ela se alimenta de tudo que poderia dar errado na vida dela. E aí ela começa a se tornar uma pessoa muito ansiosa, que tem medo de sair de casa, tem medo de atravessar a rua, tem medo de fazer novas coisas, porque pode acontecer alguma coisa com ela. Então esse é o medo da doença. Tem muita gente assim. Já faz muitos anos que eu não vejo no jornal, notícias. Aquilo que é realmente importante vai chegar até mim. Eu não preciso ficar procurando, tá entendendo? Eu preciso de excesso de informação na minha cabeça, de saber as milhões de formas que eu posso morrer. Lógico, a gente tem que ter prudência, cuidado, mas isso não significa ficar bitolado o dia inteiro. Eu não gosto nem que ninguém fique trazendo notícias. As pessoas até filtram quando elas vão falar comigo, porque elas já sabem. O quinto medo é o medo da velhice, é aquele medo que quando você acha que já é tarde demais, já passou da hora, que tem pessoas mais novas do que você, que estão fazendo, estão dando resultado, e você acaba adiando seus sonhos e seus projetos. E quanto mais você adia, o relógio, ele tá contando, ele não parou. E aí o tempo vai passando, você vai ficar mais velho e você não faz. Só que enquanto você tá vivo, ainda dá tempo. Não tem como, entendeu?
Só depois que tá lá, alguns palmos abaixo da terra, aí não dá mais tempo. Mas antes disso, dá sim. O sexto medo é o medo da morte. É quando a pessoa começa a tentar controlar tudo aquilo que é incerto, que a gente não tem controle. Eu confesso que depois que eu nunca tive medo de morrer, mas eu também não ficava arriscando minha vida. Só que depois que meu filho nasceu, eu comecei a pensar mais. Algumas coisas que eu ia fazer, eu não vou mais, entendeu? Andar de barco, uma viagem assim super legal, não vou, entendeu? Porque eu quero criar o meu filho, quero ver os meus netos. Eu comecei a me tornar mais prudente ainda, mas eu não fico pensando nisso diariamente. Esse medo faz muita gente evitar risco, evitar mudança, evitar muita coisa que acho que vai morrer, mas não vai. Tem que ter muito cuidado aí. Eu só comecei a pensar em uma coisa que eu não pensava antes, né? Quero viver mais agora. Bom, e hoje eu entendi que o problema nunca foi sentir medo. O que é o problema? Não é sentir medo. Porque medo todo mundo vai sentir. Você só vai ter que entender. Isso aqui é o medo. É medo de quê? Tá, o que eu faço com esse medo? Pra ele não ficar ali, pra resolver ele, se é uma coisa realmente verdadeira, você vai atuar, ajudar esse medo Se for uma coisa ali, um risco real, você vai analisar isso e vai fazer o que precisa. Se não, tchau medo, vai embora, entendeu? Você não vai deixar ele controlar a sua vida. Outras pessoas vão, mas você não vai. E muitas vezes também o medo é só um sintoma de algo que está muito latente dentro de você, medos, de bloqueios, raiz da rejeição, coisas que aconteceram na sua infância e você precisa ser curada, traumas. Tudo isso pode estar te impedindo de viver o extraordinário. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma atualização. Comenta aí do que você tem medo ou qual medo você já venceu. E clica aí na descrição desse vídeo também, tem o Alegria Plena, que é o meu livro 13 Passos para você viver a liberdade emocional e viver uma pessoa sendo totalmente livre aí do medo, que conheceu a sua verdadeira identidade. Um grande beijo, eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, bora rugir e vencer, hein?